Paz, Senhor, irmãos. Deus seja louvado, amém? Que você possa ter no seu coração essa vontade de ouvir Deus, essa vontade de sentir Deus. Eu ouvi falar aqui hoje do verdadeiro anseio das nossas almas. Irmãos, às vezes a gente não reflete plenamente isso. Às vezes a gente não percebe verdadeiramente isso, que o anseio mais profundo de que o vazio que nós sentimos realmente só é preenchido por Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque muitas vezes, obrigado, filho, o que nós vemos é uma busca desenfreada de fechar o buraco que há dentro de nós com outras coisas. E eu ouvi essa oração e essa palavra que a irmã Desirê falou hoje, e isso ficou muito no meu coração. E veio muito de encontro a algo que eu quero ministrar nesse lugar essa noite. Sobre a verdadeira paternidade. Eu confesso que eu tinha pensado nessa mensagem, Deus tinha colocado ela no meu coração há um tempo, e eu pensei que eu ia ministrar ela no Dia dos Pais, mas como ela era muito grande, eu não senti meu coração queimar para aquele dia. Eu me lembro que eu acho que eu falei outra coisa. Mas de lá para cá eu confesso que eu tenho pensado bastante nisso. E eu queria ler um texto com os irmãos, que está em Mateus. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar hoje, porque é importante para as nossas vidas, não para jovem, não para adolescente, não para criança só, mas para todos nós. Mateus capítulo 11. Versículo 27. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vamos repetir? Eterno Pai, eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, entender isso. Pelo privilégio, Pai, de ter a alegria de saber que o Senhor revelou aos pequenos, ó Deus, não aos sábios e aos grandes, mas aos pequenos, os mistérios da sua santa palavra. E eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de, dentre os pequenos e fracos homens deste mundo, o Senhor ter me incluído entre eles. O Senhor ter nos incluído entre eles. E eu te agradeço, eterno Deus, Pai de meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o meu Pai, eu te agradeço por esse privilégio. Obrigado por esta noite, fala conosco. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos mostrar. E saímos daqui dizendo verdadeiramente: o Senhor hoje falou comigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dia desse eu comentei que é bem verdade que até Jesus, pouco e muito pouco se falava de Deus sendo um pai. Até no dia eu pedi para a Paula cantar um louvor muito lindo. E é bem verdade que
quando nós olhamos a história bíblica, a percepção da presença paterna de Deus, ela é muito singular, muito pontual, muito reservada a um ou a outro homem de Deus no Velho Testamento que teve o privilégio e a bênção de viver essa faceta da graça de Deus ainda no Velho Testamento. Mas até Cristo, até a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo vir, a personificação da paternidade divina, ela não era manifesta como ela é. E por quê, pastor? Porque, na verdade, por mais que Moisés, Abraão, Jó, Daniel, Davi, os profetas, os reis, tivessem tido experiências profundas e tivessem conhecido Deus, porque veja, de ninguém foi dito no Velho Testamento como foi dito de Moisés, que nenhum outro profeta há entre vós, cujo Deus falava face a face, cujo Deus se revelava face a face, e a ele dizia tudo quanto queria. Não há ninguém cujo o Deus do Velho Testamento tenha dito, porque hoje não posso destruir Sodoma e Gomorra sem antes revelar ao meu amigo Abraão, alguém que foi chamado de amigo por Deus. É bem verdade que no Velho Testamento nós percebemos Deus se revelando como Jeová Nissi, Jeová Tzkenu, Jeová de muitas maneiras. Mas, irmãos, como eu disse naquele dia, a personificação da paternidade, ela veio através de Jesus. E por Jesus, hoje nós podemos dizer, Pai Nosso. Hoje nós ouvimos o Samuel recitar a oração que Jesus ensinou, que diz, Pai Nosso que estás no céu. É impressionante como essa personificação da paternidade, essa postura da paternidade de Deus foi manifesta de maneira tão profunda por Jesus. E por quê? Eu sei que eu falei um pouco disso, eu estou voltando à pregação passada. Por que isso? Porque muitas coisas, irmãos, em nossas vidas, muitos problemas, muitos traumas, muitas feridas, muitas dores, muitas dificuldades, muitas deficiências emotivas, emocionais, espirituais e físicas, elas se dão pela deficiência da paternidade que nós conhecemos. É conhecido de todos, e talvez, se não de todos, mas de grande maioria, que a psicologia e a antropologia, elas já marcaram a ciência afirmando que grandes traumas de homens se dão pelas suas deficiências com a falta da personalidade paterna. E o que me chamou a atenção e me deu o desejo de ministrar e falou muito ao meu coração foi um exemplo do presbítero Josias, pregando semana passada, sobre o quanto Deus o usou para marcar a minha família. E uma das coisas que o Josias carrega é que ele tem, e um dia desse alguém não sabia, minha filha não sabia, ele tem o nome do meu pai. Ele é Júnior. Alguém me perguntou, por que você chama ele de Júnior? Acho que foi a Laís. Por que você chama ele de Júnior, pai? Eu disse, porque ele é Júnior. Por que Júnior? Porque ele é Josias Gustavo da Silva Júnior, o nome do seu pai, do seu avô. E ele não só carrega o nome do pai. O Josias, se você olhar ele assim, ele é o meu pai quase que todinho. E é impressionante como é impossível negar
a influência genética do meu pai nele. E também não é difícil de negar que muitos nos conhecem e dizem: nossa, vocês são tudo parecidos. Por quê? Porque nós herdamos alguma coisa do meu pai. O que eu quero dizer com isso é que, por mais que nós tenhamos, ou ele tenha herdado a genética física e até o sobrenome, a gente tem a alegria, e eu tenho a alegria, de que ele não herdou as deficiências paternas. Porque nós tínhamos tudo para herdar as deficiências paternas. Porque a família que nós temos, se ela continuasse sendo projetada pelo prospecto paterno, pela herança paterna, pelo exemplo paterno que nós tínhamos, a chance de nós sermos uma família extremamente desestruturada, como nós éramos no passado, ela com certeza se projetaria de maneira hereditária sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a família do Márcio, sobre a família do Josias, sobre a família das minhas irmãs, sobre todos os filhos do meu pai. Mas isso foi rompido quando aconteceu algo sobrenaturalmente. É quando o Josias deixou de ser o filho do Josias e passou a ser o filho de Deus. Irmãos, isso é tão profundo, eu não sei se eu consigo expressá-la hoje, de tão grande é. Como o Ricardo, algumas horas do dia dessa semana, eu tive que ficar chorando por causa disso. Mas não de tristeza, mas porque Deus é bom comigo. E eu tenho visto Deus se revelando de maneira profunda. E no que diz respeito à paternidade revelada de Deus, o que nós vemos na pessoa de Jesus é um esforço, uma dedicação, uma vida entregue a isso e um único propósito. Qual que era? Revelar o Pai. Ele chega a ficar extremamente intrigado e chateado com Felipe, quando Felipe olha para ele e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: como assim, Felipe? É João 14, tá, irmãos? 9:8. 8:9, perdão. Como assim você pede que eu te mostre o Pai? Não tenho estado convosco todos esses dias? Tudo quanto tenho feito, tudo quanto tenho falado, quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, a presença paterna, para Jesus e para todos nós, e está aí a psicologia, a antropologia, está aí a ciência para nos ajudar nisso, ela é mais do que apenas uma influência que nos projeta para quem seremos no futuro. A presença paterna, ela é basilar, ela é a plataforma de lançamento dos nossos filhos. Nós somos fracos, carentes, falhos, deficientes, porque nós estamos sobre uma plataforma frágil. Preste atenção. Imagine que porque nós somos péssimos pais, e os nossos filhos fossem ser lançados de nós, a partir de nós, até onde eles iriam? Quer ver uma coisa? Quem é mãe de menina aqui? Menina. Você daria, ou você oraria, sendo crente, para que sua filha casasse com um homem igual ao seu marido, o pai dela? Imagina você chegar no quarto, pai, o marido, e encontrar sua mulher dizendo: Deus,
eu estou tão preocupado com o futuro da minha filha, eu não sei com quem ela vai casar, mas se ela arrumar um homem, dá para ela um homem igual ao meu marido. Já pensou que negócio? Se você, mãe, consegue fazer isso, se você tem, por causa da figura paterna do seu esposo na sua casa, você conseguiria desejar o seu marido para as suas filhas, você já tem, graças a Deus, uma base paterna de lançamento diferente da maioria das pessoas. Porque você sabia que muitas meninas não têm saúde emocional, têm dificuldade de arrumar alguém para namorar, têm dificuldade de arrumar alguém para casar, têm dificuldade de encontrar alguém para estar junto, por causa da base paternal? Elas não se projetam para o mundo e escolhem mal, porque o pai e a mãe, o pai principalmente, a presença paterna, não gerou para ela uma base de lançamento. E aí elas ficam que... Pastor, então quer dizer que se a minha filha escolheu um péssimo marido para casar, ou escolheu uma coisa horrível, a culpa é minha? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso tem a ver com a nossa estrutura paterna, que influencia muito. Muito. Então, por que você está falando isso? Porque Jesus não começou sem a estrutura paterna. Deus, sua infinita sabedoria, não permite que Jesus comece sem a figura paterna. Jesus tinha tudo para ser filho de uma mãe solteira. José já tinha resolvido que ia fugir e largar a mulher lá. Mas a figura paterna para Deus era algo fundamental. Não dava para projetar Jesus como o Salvador do mundo, como o Filho de Deus, mas sem a figura paterna. Veja, irmãos, eu não estou falando ainda da figura eterna. Eu estou falando dessa figura rasa, humana. Jesus é conhecido, se você prestar atenção, você vai ver que alguns vão dizer assim: não é esse, porventura, o filho do José, o carpinteiro? Não conhecemos o pai dele? E a mãe dele não se chama Maria? Por que Deus se preocupou tanto que Jesus tivesse um pai? Ou vocês não lembram como que o cego chamava ele? Base paternal, física. Jesus, filho de Davi, da descendência de José. A base paternal era fundamental para o lançamento do filho na terra. Não se lançava um filho em uma família desestruturada, porque Deus estava imaginando como seria visto o filho dele, e essa imagem também era importante para Deus. Pastor, agora eu estou aflito, porque a minha estrutura é... Se eu perguntar aqui quem teve problemas com o pai, quem não tem a presença paterna na filha, minha vida estaria ferrada, nós temos mãos aqui que se levantariam, eu tenho dúvida disso. Até o final da pregação você vai entender alguma coisa, aonde eu quero chegar. Mas o que eu quero dizer é que Jesus não começa seu ministério, a sua vida, sem a base de lançamento dele, que era o Pai. Mas é lógico que a base fundamental de Jesus não era José, ainda que Deus valorizava isso na sua estrutura, base natural, não era José e não era Maria. Até porque nem José nem Maria tinham forças para fazer nada por ele. Inclusive, é importante dizer que tanto José, quanto Maria, quanto os irmãos foram salvos pelo Filho, Jesus. É importante falar disso para quem aí acha que Maria é a mãe de Deus. Não, não é. A mãe de Deus precisou ser salva pelo Filho de Deus. Quer dizer, a mãe de quem diz que é mãe de Deus, né? Porque não é.
Esse trocadilho ficou meio estranho. Mas enfim, vocês entenderam. Irmãos, onde eu quero chegar? Quando eu olho para o texto e vejo aqui, todas as coisas me foram entregues. O que Jesus está dizendo é que eu não comecei sem meu Pai. Meu Pai foi o meu fundamento, meu Pai foi quem me lançou, meu Pai é quem me colocou no mundo, meu Pai me deu todas as coisas, meu Pai é quem estava por trás de mim em todo o tempo, Ele era a minha segurança, Ele era a minha projeção. É isso que o versículo quer dizer para nós. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Eu não vim vazio, eu não vim sem nada. Eu me esvaziei de mim mesmo e do Deus que eu era, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. E por Ele posso fazer todas as coisas. Aí Ele diz algo maravilhoso para nós. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aí a outra coisa que é importante, a paternidade revelada. Jesus veio para revelar a paternidade de Deus. Jesus tem esse intuito, esse propósito e essa dedicação. Tanto que quando ele se digna com Felipe, é por causa da ignorância de Felipe, é por causa da burrice de Felipe, de não perceber que Deus estava sendo revelado no próprio Filho. Então ele diz, espera aí, você não está entendendo ainda? Mas o que eu quero te levar a conduzir e convidar você para abrir o texto aqui. Vamos abrir em João 6,57. Vamos ficar bastante em João hoje, só para a gente. João 6,57. Diz assim: assim como o Pai vive em mim e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O que Jesus está dizendo é que a minha sustentação, a minha base de existência é o Pai. Eu não me movo dele, ele não se move de mim. Eu de maneira nenhuma consigo fazer nada sem o Pai, e o Pai tudo quanto faz, faz comigo. A ideia aqui, irmãos, é que a estrutura que mantém o ministério de Jesus, ela é o tempo inteiro sedimentada na paternidade de Deus, na projeção de como Deus era presente na sua vida, de como Deus se revelava a ele. Eu quero tentar ir rápido, são muitas coisas para falar. Vamos abrir, por favor, João 8, 38. Para a gente tentar ir rápido, só para eu... João 8, 38. Vai dizer para nós algo muito interessante. Ele diz assim: eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que viste junto ao vosso Pai. Olha o que ele está falando. A maneira como eu me comporto, e a maneira que eu falo, a maneira como eu ajo, a maneira como eu me relaciono com vocês, eu não faço da minha cabeça. Eu tenho base para isso. Eu tenho exemplo. Jesus está dizendo que Deus, o Pai, é o exemplo dele para tudo quanto ele falava. E por mais que nós neguemos, muitas das vezes nós somos pegos falando como Pai, nos comportando como Pai, agindo como Pai, tendo uma atitude do Pai até paterno.
Às vezes nós estamos tratando as nossas esposas como o nosso pai tratava a nossa mãe. Bem ou mal, às vezes. Às vezes nós tratamos os nossos filhos como o nosso pai tratava a gente lá no passado. E nós projetamos isso. E tudo quanto fazemos tem exemplo a ser seguido. Assim como vimos, fazemos. Praticamos. Jesus, da mesma maneira, está tentando nos mostrar que a manifestação dele não tem uma coisa assim aleatória, criada da cabeça dele. O que ele está fazendo é replicar aquilo que ele viu do Pai. Então o que nós percebemos é que Jesus não está apenas fazendo algo novo, ele está mostrando para nós o que ele já viu o Pai fazer. Amar como Pai, perdoar como Pai, cuidar como Pai, dar a vida como Pai, zelar como Pai. Amar como Pai. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, e tudo isso é só para eu chegar numa parte final que eu quero chegar. O 5,17 vai falar um pouquinho, não vou ler para a gente não se atrapalhar, vai dizer aquilo que a gente conhece, que se o meu pai trabalha até hoje, e eu também. A motivação ministerial e do exercício da obra de Cristo, ela tinha um aspecto ligado ao aspecto do Pai. Quando as mãos de Cristo estavam cansadas do Calvário, ou da luta, ou das injúrias, ou das acusações, ou das injustiças, ele não afrouxava as mãos, ele não era covarde para parar, ele não era o tipo de gente que fazia o que gostava e o que não gostava deixava de fazer no outro dia. Não, ele fazia tudo, porque ele não podia parar, porque o pai dele trabalhava e ele seguia o exemplo do pai. Ele tinha que seguir, ele tem um exemplo a ser seguido. Eu preciso parecer com meu pai, não posso ser preguiçoso, meu pai é trabalhador. Você é preguiçoso, filho? Sou. Teve um aqui que falou, sou. Vem aqui você, ô bonitão, vem aqui. Vem aqui você. Que é preguiçoso. Não sei se o pessoal está assistindo. É a cara do pai, não é? Meu Deus do céu, não dá para dizer que não é filho, né? Olha só. Ele é preguiçoso também? Não posso falar. Melhor não, né? Para a sua saúde é melhor não, né? Vai, pai. Não foi a carne nem o sangue que te protegeu, viu? Irmãos, isso é um exemplo de como a paternidade é projetada no filho. Um dia desse nós estávamos na casa dele e até a piada dele é igual do pai, sem graça e chata. O que eu quero dizer é que Cristo revela isso no trabalho. No trabalho. Eu me lembro de uma época no passado em que nós, na minha geração, assim um pouco, os filhos trabalhavam bastante. Aí os vizinhos diziam assim: menino trabalhador, hein, seu Josias? Meu filho, poxa, o pai. Mas era o único exemplo também bom que a gente tinha. Ser trabalhador era uma coisa que os pais gostavam. Então a gente não podia ter preguiça, tinha que ser trabalhador para poder dar orgulho para o pai. Ser preguiçoso era uma vergonha. Hoje não, hoje nem vou entrar nessa coisa, que senão não dá certo. Irmãos, eu preciso só ir para o final, tentar mostrar algo para nós que Deus tem tratado no meu coração. Você, eu sei que se eu olhar para você e conversar 1 minuto com você, 1 hora, você me contar um pouco da sua vida, da sua experiência paterna, se você conversar comigo, eu cresci numa casa onde meu pai batia na minha mãe. Desde pequeno, a primeira coisa que eu vi foi minha mãe chorar porque meu pai batia nela. Uma mãe alcoólatra, um pai que bebia também, mas que era violento. E o prospecto daquilo, num ambiente de uma criança, era sempre negativo e ruim. Aquilo
interferiria diretamente na minha vida. Mas aconteceu algo. E é isso que eu queria que a gente entendesse. Por que Jesus se esforçou tanto no seu ministério? Por que se você ler João, você vai ver que toda hora ele está falando do Pai? O livro de João, a carta, o Evangelho de João, é o Evangelho onde você vai encontrar mais de 200 vezes a palavra Pai. E por quê? Por que Jesus fez questão de toda hora falar do Pai? Por que ele, na oração por Lázaro, ele não diz assim, Lázaro vem para fora, ele diz, Pai, eu sei que tu me ouves. Mas não é por minha causa, é por causa deles, é para que saibam que o Senhor me enviou. Eu te digo, Senhor, me dá graça. Lázaro, sai para fora. Por que toda hora Jesus fazia questão de apresentar o Pai? Irmãos, porque a paternidade que os homens precisavam conhecer, ela não era essa. A intenção, no Velho Testamento, nós percebemos nas genealogias, talvez você não goste das genealogias, porque você já viu coisa mais chata de ler que genealogias? Porque fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, não é assim não? E que gerou ciclano. Quem começa a ler a Bíblia tem vontade de parar, porque quando chega nas genealogias, mas o que Deus está tentando dizer conosco naquela genealogia? Deus está querendo dizer que paternidade é algo importante. Ninguém nasceu do nada, você não é filho de chocadeira. Que a paternidade, ela tem prospectos importantes. Mas o que Deus estava querendo dizer é que se você pegar a paternidade dos homens, e se você ler genealogias com esse coração que eu leio, se você começar a olhar quem gerou quem, vai voltando para trás, vai chegar naquele homem chamado Adão. E aí você vai descobrir que quem gerou Adão? Tem um gerador sobrenatural aqui. Existe alguém que nos faz maior. Existe uma paternidade eterna que nós perdemos no Éden. E é disso que Jesus estava falando. Todo o ministério de Jesus era a restauração da paternidade eterna, porque ele sabia que essa paternidade que nós temos, ela é falida. Por melhor que o pastor Adão seja, é uma paternidade falida. Por melhor que o Josias seja, é uma paternidade falida. Os filhos dele precisam nascer de Deus. Precisam achar Deus como Pai. E para isso, a gente precisa ler Salmo 2. E aí eu vou indo para o final. Olha o que diz. Proclamarei um decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Sabe, qual é a grande dificuldade nossa, e talvez da igreja brasileira, e até mesmo de nós cristãos evangélicos? É que a gente acha que somos filhos de Deus porque tomamos um banho de água. E aí a gente corre um grande perigo de não ter entendido todo o esforço do Cristo para nos revelar a paternidade eterna. Ele estava tentando nos mostrar a origem de nossa existência e o fundamento que Deus plantou nele para que fosse projetado em nós. O que ele estava tentando dizer é que todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é... Você precisa ser gerado em Deus. Aqui se resolve 90%, não, 100% dos nossos traumas.
Por que talvez hoje, se eu perguntar para a irmã Vanessa se ela gostaria que as filhas dela casassem com um homem igual ao pai delas, e ela talvez dissesse sim, porque o Josias Gustavo da Silva Júnior não é mais Josias Gustavo da Silva Júnior. Houve uma geração nele de novo. Ele nasceu de novo. Então, aquele que era nascido da carne, filho do Josias, morreu. Agora é um nascido filho de Deus. E esse novo filho de Deus, ele agora tem exemplos eternos. E não é que ele não tenha defeitos. Os defeitos, eu não queria que ela casasse com gente com esses defeitos. Misericórdia. Se puder, Deus, dar uma arrumadinha nisso aqui, ajuda a gente. Mas o que nós esperamos, irmãos, é que o exemplo da geração eterna, da paternidade eterna, seja projetada. O que Deus está dizendo, e eu sei que o Salmo ele é exclusivo e direto de Jesus. Mas, pastor, então eu tenho que ser gerado em Creus também? Deus então está querendo me gerar? E deixa eu te mostrar uma coisa, como a figura paterna, ela é a base de lançamento da nossa existência e da nossa vida por completo, e principalmente a espiritual. Porque para você nascer, Vitor, você precisou da sua mãe. Essa mulher linda que você tem do lado aí, ó. Do seu pai e da sua mãe. Mas para que o novo Vitor nasça, Deus não precisa de ninguém. Deus é quem gera a nova criatura que eu e você precisamos ser. Deus é quem gera a nova criatura espiritual que eu e você precisamos ser. Por isso, o ensino de Jesus a Nicodemos é: aquele que não nascer da água é do Espírito. Não é só um banho de água. O problema da nossa vida espiritual e da falência cristã no Brasil e no mundo, por isso as igrejas na Europa acabaram, por isso o cristianismo está morrendo, o verdadeiro cristianismo está morrendo, porque infelizmente a paternidade espiritual ela está ligada à doutrina eclesiástica de igreja. E Deus está dizendo: Gilvan, eu quero gerar você de novo como um filho eterno. Solange, eu vou gerar você como uma filha eterna. Há um momento em nossas vidas, irmãos, que eu e você, mesmo antes ou depois do batismo, precisamos ser gerados em Deus. Deus precisa de olhar para nós e dizer: Luciana, eu te gerei. Beth, eu te gerei. Adriano, eu te gerei. Você não é mais aquilo, você é meu filho. Hoje eu te gerei. Nós precisamos um dia, irmãos, sermos achados em Deus, gerados novamente em espírito e em verdade. Não de uma doutrina só, mas algo espiritual que aconteça em nós, algo verdadeiramente sobrenatural, onde o velho eu, onde a velha mulher não exista mais, ainda que de alguma maneira nós carreguemos enquanto estamos em carne, alguns hábitos antigos, ele vai ser deixando de lado, esses hábitos vão sendo abandonados, porque projeta-se em nós a eternidade e a paternidade eterna de Deus. O que nós estamos vendo nesta geração corrupta e perversa? Gente que se diz filhos de Deus, mas cujo comportamento é de filhos do diabo. Maridos que são ótimos obreiros, são péssimos maridos. Não me importa, nem para mim, nem para Deus, se o Denis sabe tocar teclado, bem ou mal. Deus está preocupado se ele trata a Luciana bem, se ele ama as almas, se o perfil de Deus está sendo modelado no filho que ele gerou dentro do Denis.
se a personalidade interna do Denis, se o caráter do Denis, se o eu do Denis está sendo tocado pelas mãos furadas do Filho de Deus, e ele está sendo agora a revelação de Cristo. Irmãos, eu preciso ser gerado em Deus. Só os filhos gerados em Deus carregam as características de Deus. Se eu chamar você aqui e perguntar, pessoal, essa pessoa parece com Deus? Será que algum de nós consegue projetar Deus? Porque se nós não projetamos Deus, o que somos nós? De quem nós somos filhos? Não é bom ser filho do Ricardo, não é bom ser filho do Josias, não é bom ser filho do Adriano. Ah, irmãos, há algo excelente, bom mesmo é ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, irmãos, nós precisamos ser empoderados. Ou não viste o que está escrito? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Há um poder dispensado àqueles que receberam o Filho. Por receberem o Filho, eles receberam um empoderamento, e esse empoderamento os projetam para a filiação de Deus. E agora, como disse Paulo, a vida que vivo na carne, não vivo mais na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu por mim, e por mim pagou os meus pecados. Irmãos, a paternidade revelada de Deus, ela precisa começar a ser real em nós. Ela precisa ser tão verdadeira. Ela precisa ser real, porque veja, é João 3,6, não é? Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas o que eu estou vendo? O que nós estamos vendo? Filhos verdadeiramente que parecem com Deus? Pessoas realmente que refletem Deus? Porque se eu chamar o Samuel aqui, todo mundo dirá é filho do Gustavo Ricardo. Se eu chamar o Josias aqui, todo mundo dirá é filho do Josias. Se eu chamar o Gustavo aqui, talvez alguém diga é filho do Josias. Exceto o Isaac. Se eu chamar o Isaac, dirão é filho do Adriano. Essa não dá certo, Marcos. Mas, irmãos, o mistério da revelação eterna do Pai era se autoprojetar nos filhos. E em Cristo, isso foi feito 100%. A pergunta que cabe a nós é o quanto Cristo tem sido revelado em você, cara. Em você, seu anjo. Quanto a paternidade divina tem sido revelada? Você quer saber? Talvez você, jovem, tenha medo de assumir relacionamentos porque a sua experiência paterna é ruim, mas porque você ainda não nasceu do Pai. Você precisa nascer do Pai. Porque se você conhecer o teu Pai, você vai ver que Ele não vai deixar você sofrer. Ele não vai permitir que você case com alguém que não te ame de verdade, que não te trate como Ele te trata. Se você não conhecer, a paternidade não ocorrer em você verdadeiramente, se você verdadeiramente não nascer do Espírito, você precisa ser gerado de novo. Em algum momento em nossas vidas, irmãos, nós precisamos ter esse momento de sentir. Eu me lembro do dia que isso aconteceu com a minha vida. Essa semana eu me lembrava daquele dia maravilhoso, quando eu percebi que verdadeiramente eu fui gerado em Deus. Não, eu não virei membro de uma igreja, eu não virei pastor, eu não virei um líder, eu não era nada, eu era só a maior alegria da minha vida. Eu fui gerado por Deus, e eu já tinha sido batizado, e eu já pregava na igreja. Mas houve um dia em que eu ouvi o Pai dizer para mim: hoje eu te gerei.
Se você não tem essa experiência, você precisa ter, irmão. Você se lembra do dia que Deus te gerou? Não, pastor, eu tenho anotado na minha Bíblia o dia do meu batismo. Não, irmãos, não é esse o dia. Alguns aconteceram nesse dia, mas na maioria de nós não é esse dia. É apenas um momento. A gente nasce da água e às vezes depois de 20 anos a gente nasce do Espírito. Tem gente na igreja sentado que só tomou um banho de água, ainda precisa nascer do Espírito, ainda não nasceu verdadeiramente do Espírito. Está na hora de nascer do Espírito, porque se você não nascer do Espírito, você não é filho de Deus. Eu não sou filho de Deus se eu não nasço do Espírito. Isso é algo sobrenatural. Você não fica assustada em saber disso? Você não fica assustado em talvez descobrir que eu e você ainda não estamos projetando a paternidade eterna porque nós não somos nascido do Espírito? De que talvez essa sociedade, essa comunidade que nós convivemos, as pessoas com quem nós comemos, frequentamos, vivemos, elas não sabem que nós somos filhos de Deus, porque o Deus não é revelado, o Pai não está sendo revelado em nós. A maneira como nós pedimos para abastecer o carro, a maneira como nós pedimos para limpar uma coisa que foi suja, a maneira como nós pagamos, a maneira como nós lidamos, será que nós não percebemos que se as pessoas não enxergam o Pai, é porque nós não fomos gerados em Deus? Se isso não te preocupa, deveria começar a preocupar. Deveria extremamente mexer com o meu e com o seu coração. Dentro de mim e de você deveria haver uma pergunta eterna agora, dizendo: eu fui gerado, Pai. Senhor, será que eu fui gerado em Ti? E eu te respondo: se você pergunta, é porque você ainda não foi gerado. Porque quem foi gerado não tem dúvida. Na verdade, a luta dele é para matar o velho eu, porque o novo eu já está batendo no outro. Nós precisamos, irmãos. Há um Deus querendo ser revelado à humanidade. E nos últimos tempos, Ele tem tido vergonha daqueles que se dizem seu filho. A começar num país igual ao nosso, onde a grande massa de cristãos que se dizem filhos de Deus, nos últimos anos, tomaram um comportamento vergonhoso, em um lugar vergonhoso, em uma postura vergonhosa, e cada vez mais nós temos dificuldade para identificar os filhos de Deus, que é o campo político. Mas no que diz respeito ao nosso dia a dia, a nossa necessidade de projetar o Pai precisa começar a ser o foco da nossa existência. Leia João, irmãos. E você vai ver o esforço de Cristo para revelar o Pai. Eu quero terminar com o versículo que nós lemos. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, se o Filho não o revelar. Deus está querendo gerar você. Mas Cristo precisa ser adorado na sua vida para isso. Eu e você precisamos entender isso. Ou a nossa vida vai ser uma coisa difícil. E o que mais faz mal para a nossa existência cristã e evangélica é que nós deixamos de obedecer. Acho que até um pastor no dia desse falou isso, eu vi. E passamos a ser
religiosos. Deus não quer religiosidade, irmãos. O que um pai espera de um filho é só obediência. Deus não quer religiosidade. Deus quer filiação. Jesus se dedicou a isso. Efésios vai dizer que ele derrubou o muro da separação e de ambos os povos fez um só. Para chamar esse povo de povo? Não. Para chamar esse povo de Israel? Não. Para chamar esse povo de nação? Não. Para chamar esse povo de família. Família. E nós só conhecemos uma família que não tem a presença materna. Essa família é a igreja. É os salvos. É os eleitos. Porque o pai não precisa de ajuda para gerar. Ele é o gerador de filhos para ele. Ele quer gerar você, ele quer gerar a mim, ele quer gerar nós como filhos do Pai eterno. E ele espera que você revele a esse mundo. Por sinal, Romanos fala disso, não é? Não? Porque a natureza e tudo que é criado geme, aguardando a manifestação. Das criaturas, não. Das coisas, da glória de Deus, não. A manifestação dos filhos a um mundo lá fora, que espera a paternidade de Deus ser revelada. Você precisa começar a projetar Deus na sua vida. Deus precisa ser visto em você, através de você, no jeito de falar, no jeito de comer, no jeito de casar, no jeito de tratar, no jeito de amar, no jeito de odiar. Os filhos de Deus têm que saber odiar. Se dar um piripaque na mente, tem que saber odiar. Odiar as coisas da carne, odiar o pecado, odiar a vaidade, odiar a soberba, odiar o rancor, odiar a malignidade, odiar o velho eu. O ódio de Deus não é igual ao dos homens, ele anda na contramão. A gente odeia pessoas, Deus odeia comportamentos. Deus não odeia pessoas, o que Deus odeia é o comportamento da pessoa. E com o comportamento ele acaba rejeitando a pessoa. A gente não, a gente odeia a pessoa. Aí depois descobre que a pessoa era legal pra caramba, não é assim não? Nossa, quando eu vi sua cara, não gostei de você. Agora descobri que você é legal pra caramba. Deus não corre esse risco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê a graça de aprender a projetar a sua paternidade em nossas próprias vidas. Quero terminar te convidar para nós orarmos sobre isso. Eu vim aqui hoje com esse coração queimando por isso. Mas eu preciso fazer 3 coisas com você. Preciso fazer 3 coisas aqui hoje que Deus colocou no meu coração. A primeira é que Deus quer curar seus traumas paternos na paternidade divina. Sabe por que o Josias não dá uns murros na Vanessa? Não é porque ela não merece, não. Estou brincando, irmãos. É porque Jesus curou a paternidade dele. Ele não parece mais nada com meu pai. Meu pai resolvia as coisas na porrada. Jesus quer curar isso. Jesus quer tratar a gente nisso. Jesus quer libertar a gente disso.
E essa cura está na paternidade divina. Pastor, é que você não teve o pai que eu tive. Eu não tive o pai que você teve. Talvez o meu tenha sido pior, talvez o meu tenha sido melhor, mas eu posso te garantir uma coisa: você pode ter o mesmo pai que eu tenho, e esse pai não tem defeitos. Não, mas pastor, eu sou assim, porque meu pai, eu não sei o que. Ei, por melhor que o seu pai seja, o máximo que ele vive é 70, 80, o que passar disso é enfado e cansaço. Um dia ele vai embora. Eu já não tenho mais o meu, alguns aqui já não têm mais os seus. Mas eu te garanto uma coisa: ele me gerou de um Deus que não morre mais. Um Deus que não conhece a morte. O meu pai é eterno, irmãos. Eu tenho uma paternidade eterna. Eu não sinto falta do meu pai. No dia dos pais, eu me lembro que eu cheguei para almoçar com a minha família e eu estava com o coração angustiado. Eu comecei a chorar e a minha esposa talvez pensou assim: ele está com saudade do pai. Ela me perguntou isso: amor, você nunca chorou no dia dos pais? O que aconteceu? Você está com saudade do seu pai? Eu disse: você está doida, mulher? Tenho saudade do meu pai, não. Não que ele não amava ele, não, é que Jesus resolveu tudo em mim, irmãos. Eu tenho um pai que eu não sinto falta. Eu fui gerado, irmãos, a semelhança do pai terreno me é muito pequena, muito fraca. A paternidade que eu recebi, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que não há traumas paternos em mim mais. Tem gente aqui que eu sei que nem teve a presença do pai na criação, vocês talvez não percebam, mas, por exemplo, a Paula. Por que a Paula é desse jeito? Porque ela não tem mais a pergunta do meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. O pai dela falou para ela: filha, fique em paz, eu te gerei, você é minha. Para de ficar pensando como seu pai. E Deus sarou ela, deu para ela um marido que é um bom pai, que não dá mesmo trauma para os filhos dela, e hoje ela não tem o problema. Quem olha a Paula parece que foi criada sem o pai, que foi carente de pai? Não parece, o pai sempre foi um mimadinho do papai. E foi cuidada pelo Pai eterno, né, Paula? Sempre esteve com você. Não falta um sorriso no rosto, porque o pai estava lá. Havia um pai presente, um pai real, um pai que sustenta, um pai que cuida, um pai que gera amor no coração dela. Traumas são resolvidos no Pai eterno, irmãos. Nós temos pessoas doentes porque o pai não foi perfeito. Mas esqueceu que há um pai perfeito olhando por nós. Pai nosso que estás... Olha que maravilha. Então hoje eu queria te ajudar nisso. Pastor, você quer fazer um momento de cura aqui? Não. Um momento não. Eu quero que você seja curado. Me deixa ser remédio para a sua alma hoje. A gente falava de manhã a gente precisa ser remédio, a gente não pode ser doença, me deixa ser remédio. Irmãos, eu quero ser remédio. Deixa Deus usar. Deus quer curar você aqui hoje. Mas outra coisa que talvez possa acontecer hoje, é a segunda coisa que eu acho importante, é que você precisa sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero ser gerado eternamente. Eu não quero mais. Isso o pastor Adriano está falando, eu não sou, então eu quero. Senhor, eu preciso disso. E a terceira coisa, é que talvez você já tenha sido gerado, mas talvez você seja, eu vou usar o exemplo porque ele é muito legal, igual o Isaac. É gerado, mas não parece nada com o pai. É gerado, mas não tem nada com o pai. Não, a cara não é do pai, o jeito não é do pai. E o Matos fica feliz ainda com isso. Só que Deus não está feliz. Deus não está feliz. Sabe por quê, irmãos? Deus não gerou filho para parecer com os outros. E aqui dentro, infelizmente, o que nós temos são alguns filhos que parecem com o mundo e não com Deus.
Eita, pastor, agora você ficou bravo? Não. Precisa parecer com o Pai. Então, se você é gerado, mas está parecendo com alguém que não é o Pai, Deus está dizendo para você: eu não te gerei para isso. Eu não te gerei para você ser isso. Eu te gerei para parecer comigo. Comigo e só comigo. É ruim quando a gente fala assim para um filho: tá bonito, hein? Parece o pai. O filho fala: ai credo, misericórdia. Porque chega uma idade que eles não querem parecer com a gente. Irmãos, quando você ouvir: Deise, você está parecendo com o pai, você vai dizer: obrigado, Senhor. Obrigado. Parecer contigo é o alvo da minha vida. Parecer contigo é a razão da minha existência. É o melhor curso, é a melhor faculdade, é o melhor propósito, é a melhor intenção da minha vida. Então, essas 3 coisas hoje eu gostaria de propor para você. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso mesmo? Eu quero te convidar para nós ficarmos em pé. Primeiro, vamos orar sobre essa necessidade. Pai eterno, há uma necessidade dentro de nós. Uma necessidade de sermos sarados, Senhor. Ah, Senhor, são tantas as tristezas, ó Pai. São tantas as imagens, tantos os exemplos errados que ocupam a mente da gente no dia a dia. Tantas as lembranças, ó Pai, do comportamento, do jeito de ser, que nos projetam para uma vida vazia e fraca. Deus, eu quero te pedir que o Senhor agora cure a gente. Cure a gente da nossa paternidade terrena, Senhor. Cure a gente dos maus exemplos terrenos, ó Pai. Cure, Deus, a nossa alma. Senhor Deus, se há alguém entre nós que ainda tem projetado na sua própria vida aquilo que o homem gerou nele, eu te peço, Pai, liberta hoje em nome de Jesus. Liberta nessa hora, Senhor, para que a gente possa, Pai, entender que em Ti, Senhor, nós somos gerados por uma vida diferente, para uma novidade de vida. Eterno Pai, olha para as enfermidades da alma, para as marcas, ó Deus, para as feridas da gestação natural desta vida, Senhor, e nos cura, em nome de Jesus. Opera em nós saúde, Senhor, cura, sara, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Faz esta obra, Senhor. Mas Deus eterno, nós também te pedimos, se há alguém entre nós, Senhor Deus, que ainda não se achou, olhou para si mesmo e disse: Deus, eu fui gerado, eu ainda não me sinto gerado espiritualmente. Faz isso, Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã. Gera ela nova criatura, gera ele nova criatura, gera em ti, Senhor, espiritualmente, filhos para ti. Opera, Senhor, esta obra,
O Senhor não é como o homem que precisa de uma mulher para gerar. O Senhor diz no Salmo: eu te gerei, filho meu. O Senhor é poderoso. O Senhor é quem gera aonde não há possibilidade de ser gerado. Gera na vida desta pessoa que nos assiste ou que está aqui. Gera nova criatura nela, em mim, em nós, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Mas também, Deus eterno, se há alguns de nós que tem sido gerado, mas está andando nesta vida e não parece com Jesus, não tem a cara de Deus, não é igual nós vimos aqui, o Samuel parece com Isaac, o Josias parece com meu pai, o Gustavo parece com Josias. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a oportunidade de começar a parecer contigo. Nos ajuda a te obedecer, a fazer as coisas, para que o Senhor pareça, se manifeste em nós, e as pessoas possam dizer: você parece com o seu Deus. Você realmente parece com o Deus que você serve. Você tem a paz que vem do alto, porque o alto mora dentro de você. Pai eterno, abençoa meus irmãos com esta sorte de bênção. E se o Pai só será revelado pelo Filho, então a Ti nós clamamos: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, para que o Pai possa ser visto em nós. Assim, Senhor, nós viemos a Ti e clamamos em nome de Jesus. Amém. Ainda, irmãos, põe a mão no seu coração. Querido Deus, Tu és o Pai das nossas vidas. Então eu te peço que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de vós, e sobre vós permaneça, não só essa semana, mas para todo sempre. E quem crê diz: que Deus os abençoe. Os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor.